Queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Espírita Ibirajara, nós temos aqui a felicidade, a feliz oportunidade de estarmos juntos, estudando os temas significativos, relevantes da doutrina espírita. E dentro dessa realidade, periodicamente surgem esses temas para que nós possamos, em conjunto, analisarmos, com base na doutrina codificada, o que Allan Kardec dispôs nas suas obras, com o auxílio das vozes da terceira revelação, ou seja, o conselho superior do ensino dos espíritos, né? E nós estamos nessa oportunidade vinculados aqui à escala espírita, que é o item 6 lá da parte segunda do Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita. Tem uma sequência no capítulo 1 dos Espíritos e vem elencando uma série de circunstâncias. Entre eles, nós destacamos aqui, em função da concordância dos temas, não é? As diferentes ordens de espíritos, que está no item 5, e a escala espírita, que está no item 6. Quando nós estudamos Kardec em escala espírita, nós ficamos com aquela perspectiva de estudar escala espírita. Como se pode se fazer, como é que se pode chegar a uma conclusão de termos uma escala espírita? E o que nós gostaríamos de abordar é que, fazendo um recuo muito rápido, para que a gente possa ter uma noção mais ampla, mais específica, é que exatamente lá nessas diferentes ordens de espíritos, há lá no capítulo, na questão 96, uma questão muito interessante que vem da composição a esse trabalho de Kardec. Kardec pergunta se são iguais os espíritos ou a hierarquia entre eles. Porque, de fato, uma escala espírita, se é uma escala, ela tem que obedecer a uma gradação dentro do conceito do conjunto humano, né? E isso a gente vê em várias situações próprias das sociedades, dos círculos de trabalho, da qualificação de empregados, de funcionários em tais ou quais funções, tais ou quais cargos de representatividade, de importância dentro de uma empresa. Então, essa escala nos faz abordar essas questões que vêm do lado humano, o aspecto especificamente humano, ao lado espiritual transcendental, né? Então, há essa questão que Kardec indaga, se os espíritos são iguais ou há uma hierarquia entre eles, dentro dessa hierarquia, para poder, evidentemente, fazer uma escala. E os espíritos, prudentemente, dizem que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Então, nós já vamos vendo por aí que essa escala obedece a digamos assim, uma perspectiva, uma vigilância, um trabalho espiritual vinculado a nosso adiantamento moral, tal como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? E o 97 dá sequência com relação ao seguinte questionamento. Se as ordens, como está delineado lá no Livro dos Espíritos, ou o grau de perfeição dos espíritos, são em número determinado, então se colocaria ali um início, um meio e um ápice, né? um protocolo mais evoluído, né? Então, os espíritos dizem que são ilimitadas em número e porque entre elas não há linhas de demarcação. O que é linha de demarcação? Eu tenho aqui uma escala, eu tenho aqui um limite, vai começar um outro limite. O que diferencia daqui para a ascensão de um outro? Então, os espíritos explicam que essas linhas de demarcação são uma espécie de barreiras. Nós estamos lendo aqui para não fugir o contexto tal como
foi esclarecido pelos Espíritos. Um conjunto de barreiras, espécies de barreiras, de forma que podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Livremente, por que livremente? Por causa do progresso, embora lento, que cada um de nós tem, mas ele é intérmino, ele é continuado. Mas, evidentemente, os Espíritos colocam que há 3 situações muito específicas dentro dessa escala, que ela não é só o aspecto humano, ele tem um aspecto espiritual. Há uma primeira ordem, ou seja, a ordem de acordo lá com o 96 e o 97, daqueles que atingiram a perfeição máxima. Evidentemente, são os puros espíritos. Nada os obsta. Eles têm a comunidade de espíritos puros. E espíritos puros, o exemplo maior que nós temos aqui na Terra é Jesus, que foi o mais puro de todos os espíritos puros que aqui já estiveram. Há uma segunda ordem, que é o meio da escala, né? E ela se assenta em quê? No desejo do bem. É o que neles predomina, ou seja, há aí um conjunto, não é? O desejo do bem é o que neles predomina, mas vinculando que a ciência é vinculada ao bem, a sabedoria, a bondade. Mas eles, aqueles que estão nessa segunda ordem, no meio da escala, eles ainda precisam sofrer provas, e nós vamos ver isso quando estudarmos as questões 107 a 111 aqui do Livro dos Espíritos, que é o nosso tema. Nós estamos fazendo uma regressão para termos uma ideia mais perfeita. E há, evidentemente, a terceira ordem, em que ainda se encontram os espíritos inferiores, que na verdade somos nós, que estamos os antigos, que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre se refere aos antigos, que somos todos nós do passado da sociedade judia, que hoje estamos aqui com outras roupas, com outros entendimentos, em outros níveis, mas na nossa, digamos assim, no nosso séquito intérmino, que é o nosso progresso espiritual, que é interno, né? Então, dentro dessa realidade, dessa imperfeição na terceira ordem, há, evidentemente, essas características de ignorância, desejo do mal, paixões maus, mas eles não fazem nem o bem nem o mal, está escrito aqui. Outros se comprazem no mal, outros são levianos, outros são estorvados, ainda não conheceram a verdade que os libertará. Pois bem, vinculados a esses aspectos preliminares, nós então adentramos na chamada escala. Ora, uma escala ela há de ter uma base, né? A gente aprende isso nas faculdades, nos cursos especializados que nós frequentamos, nós vamos tendo uma noção de escala, né? Toda escala é uma escala progressiva, ela começa da sua base e ela vai nas suas perspectivas em função do alinhamento da avaliação de cada um de nós. Transpondo esses conceitos para a doutrina espírita, nós colocamos aqui um argumento muito significativo, muito autoexplicativo, né, que são preliminares. Nessa questão 100, quando se adentra na escala espírita, há uma base a ser observada, a ser cumprida. Que base é essa? Evidentemente, são fatores, diretrizes, adiantamento espiritual, qualidades adquiridas, imperfeições a despojar-se. Ela não tem nada de absoluto, ou seja, aqui não cumpriu, fica marcando passo aí, não. Ela tem os seus cotejos, ela tem as suas matrizes, ela tem as suas características, ela tem o seu desdobrar. Então ela não tem nada de absoluto. Por quê? Porque apenas no seu conjunto, diz Kardec, no seu todo, cada categoria apresenta caráter apropriado. E realmente é. Se há um conjunto ali de espíritos afins que se assemelham, todos eles têm aquela situação apropriada dentro das atividades que eles desenvolvem. E por que assim é? Porque há uma vigilância
né? Nós colocamos isso aqui de outros artigos que nós lemos. Há uma vigilância da misericórdia divina que mantém cada um de nós sob uma tutela, sob uma supervisão. Nós temos os nossos chamados anjos de guarda, que está lá no 494, 495 do Livro dos Espíritos. É a doutrina do chamado guardião, anjos de guarda, que São Luís e Santo Agostinho dissecam, né, com todos os detalhes, a tutela, a supervisão a que nós estamos submetidos. Então, dentro dessa perspectiva, de um grau a outro, a transição é insensível. De fato, à medida que dentro desse conceito de espiritualidade, as nossas modificações são muito sensíveis. É como se fossem, assim, as cores do arco-íris praticamente imperceptíveis. Isso Kardec menciona aqui. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites externos, ou seja, marcas divisórias, matizes que se apagam e surgem outros. Aqueles desnecessários que nós estamos expurgando, surgem outros mais acessíveis à nossa evolução, à nossa ascensão nessa escala que é espiritual, né? E eles dizem que esses matizes, aos poucos, eles vão se expurgando, eles se apagam, né? Já não tem mais aquela intensidade. Como nos reinos da natureza, diz aqui Kardec, mineral, vegetal, animal, mas também com as cores dos arco-íris e também nos diferentes períodos da vida do homem. Olha, nos diferentes períodos da vida do homem. Isso é muito importante. Todos nós temos inúmeros períodos nas nossas existências. Nós estamos vivendo, experienciando, migrando em várias e várias oportunidades. Nós estamos purgando da melhor maneira possível e com uma vigilância, com uma supervisão, com uma tutela permanente dos chamados espíritos protetores. Então, os espíritos, de uma forma geral, admitem 3 categorias principais dentro desses esclarecimentos que Kardec presta aqui. Ele faz uma colocação de 3 categorias, ele começa, evidentemente, de baixo para cima. A última, que é a parte inferior, são os espíritos imperfeitos, que nós já colocamos ali. Predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal. Esse propensão para o mal, ele está lá na questão 120 do Livro dos Espíritos. Toda vez que nós falamos sobre isso, invariavelmente nós nos lembramos das orientações de Jesus junto aos seus discípulos. Que quando se critica um irmão, não é o irmão em si que está sendo criticado, mas a ignorância que está nele. Ele tem que purgar essa ignorância. Ele está numa escala, digamos assim, aproveitando o tema espiritual, que ele precisa purgar essas inferioridades que ele traz dentro das historicidade dele, da personalidade dele, que ele vem ao longo nesse esteio, nesse século em término das nossas existências pretéritas. É as oportunidades que Deus nos coloca para que nós tenhamos uma porta, e a porta é Jesus. Então tem essa primeira escala, que é a dos espíritos imperfeitos. E vem, ainda na segunda parte, a predominância do espírito sobre a matéria, inverso, situação inversa, e pelo desejo do bem. E então adentramos lá. A parte principal são os espíritos puros, que esses nada mais têm a purgar. E com base nessas considerações, em todos esses ditames que Kardec trouxe, adentramos lá nas questões 107, 111, que é a base do nosso tema. Nós fizemos essas preliminares para a gente ter uma ideia, uma noção do porquê dessa ascensão e como é que ela se faz, basicamente no nosso adiantamento moral, que é a missão que nós temos outorgada pelo Pai quando nos criou simples e ignorantes, nos trazendo uma missão, nós mesmos, pelo nosso próprio mérito,
pelas nossas próprias virtudes a serem conquistadas, iríamos, através do conhecimento da verdade, se aproximando dele. E com essa aproximação lenta, gradual, mas sucessiva, interna, nós estaríamos nos aproximando das comunidades de espíritos puros. Esse é o ápice, né, da escala espiritual. Então, essa divisão, que está lá no 107 e 111, há um aspecto muito interessante que Kardec considera perfeitamente racional, delineadora, caracteres bem positivados, matizes, como ele coloca. Mas restava, diz Kardec, colocar em destaque uma subdivisão em número adequado, para que essas matizes na subdivisão elas pudessem surgir, a gente pudesse mensurar. Então, são as características do conjunto. E que ele, diz Kardec, fez esse trabalho com o concurso dos espíritos, sempre benévolos nas suas instruções. Então, Kardec diz isso, a escala espírita ele não é um trabalho simplesmente, propriamente humano. Ele tem as suas características, mas elas vão sendo metodizadas, vão sendo transcendentais à medida que cada um de nós flui. Então é um trabalho conjugado, com base nas vozes da terceira revelação e dentro desse conselho, desse controle universal do ensino dos espíritos, que é o CUEE abreviado, que está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro dessa realidade, o que acontece? Dentro dessa segunda ordem, que nós estamos vendo essa ordem lá na questão 96, para que a gente possa ter esse entendimento, são os bons espíritos, não são os espíritos bons, são os bons espíritos. Os espíritos bons seriam aqueles que estão caminhando, mas os bons espíritos já estão numa escala, num ápice ascensional. Não no trabalho humano, mas no trabalho de adiantamento moral. Quais são, então, as matizes, as características desse conjunto? Está lá, começa na 107, caracteres gerais, que é o tema das nossas reflexões. Predominância do espírito sobre a matéria. Fundamental. Qualidades, poderes, vinculados ao grau de adiantamento alcançado. Vejamos, olha a profundidade disso aqui. Não é ler e passar, é mergulhar no que nós estamos lendo. Qualidades, poderes que estão vinculadas ao grau de adiantamento alcançado. Cada um de nós que vai alcançando determinadas etapas mais lúcidas, mais luzidias, mais transcendentais, vai purgando as suas inferioridades e vai se colocando num ponto de maior amplitude, né? Dentro dessa escala ascensional. A escala espírita ela é, evidentemente, uma escala ascensional. Como já mencionado antes, diz Kardec, dentro dessa ordem aqui, das caracteres gerais, diz Kardec, uns têm ciência. Olha a generalidade aí. Outros, sabedoria. Outros, bondades. Outros, saber, mais as qualidades morais. Então, nós vamos identificando aí, dentro de cada ordem, dessa semântica na escala espírita, nós vamos vendo a ascensão, a subida de degrau, as virtudes que cada um de nós vai adquirindo, dentro desses critérios que aqui estão. Continua Kardec que os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, concomitância, concordância, como é as máximas morais do Cristo,
em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às várias especificidades da nossa existência. Está lá, no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mais adiantados, dissemos há pouco, reúnem o saber e as qualidades morais. O que isso quer dizer? Reúnem o saber, as qualidades morais. Ou seja, eu sei, eu estudei, eu me aprimorei, eu purguei uma série de ignorâncias, eu cheguei a um, digamos assim, um grau de saber, né? Mas eu preciso concretizar esse saber. Eu não posso ficar só no empirismo, no abstrato. Eu preciso concretizar, colocar em execução. Foi o que Jesus fez. Veio, ensinou, trouxe e concretizou. Porque se ele assim não o fizesse, Jesus teria trazido aqui a nós apenas uma crença sem respaldo, sem as suas consequências, sem o seu aporte. Então, nós, para aliarmos os mais adiantados para reunir o saber as qualidades morais, nós temos que sair porque todos estamos envoltos numa teia cósmica, antenas psíquicas que somos, nós radiamos, nós irradiamos, somos um produto das nossas criações. Então, nós estamos produzindo dentro dessa teia cósmica, trazendo por comparação fluidos que nos são familiares e não por imediatamente por injunções e inflexões. Então, nós seremos, como se diz hoje, dentro da mediunidade, né? Somos médios vinculados às correntes do bem. Ou seja, nós estamos produzindo, nós estamos trabalhando, quaisquer que sejam as nossas atividades, a nossa vida de relação, o nosso purgar de infantilidades e injunções negativas ao mérito, às virtudes que a gente venha a conseguir. E isso nós estamos falando aqui com base na própria doutrina, com base em Emmanuel, lá no capítulo 25, tendo tempo de ver do capítulo 25 da obra Roteiro, que é a nossa vida mental. E continuando, como nós estamos ainda na segunda ordem, nós nos colocamos aí, é tipo de exemplificação, ou seja, ainda não completamente desmaterializado, porque tem isso, a gente está numa ordem realmente feliz, mas nós ainda temos as nossas máculas, porque qualquer falha, qualquer intenção negativa, mal barata, complica, impede a nossa ascensão, impede transitoriamente. Mas como ainda estamos na segunda ordem, ou seja, não estamos completamente desmaterializados, nós conservamos mais ou menos, conforme a categoria que ocupamos, traços das nossas existências pretéritas, corporais. E dentro desses traços surgem formas de linguagem, interessante isso, forma de linguagem, né? Hábitos, entre eles algumas manias, algumas expressões muito nossas, como a doutrina é profunda, como ela vai no nosso cerne, como ela mergulha dentro de nós para extrair as possibilidades, que isso é para extrair as possibilidades que nós temos. O espírito inteligente, o princípio inteligente, centelha divina, que ele se apresenta com um corpo que Kardec denominou como perispírito, ele tem essas nuances, ele tem dentro de si uma centelha, uma fagulha divina, porque ele é filho de Deus, ele é herdeiro da criação, na sua genética espiritual, ele tem a herança divina, e essa herança tem que se elevar. E ela vai se elevando através das nossas progressões, através das nossas ordens, das nossas sequências, das categorias, dos matizes, do conjunto que todos nós estamos vinculados, né?
Então diz Kardec, se assim não fosse, seria um espírito perfeito. E realmente é uma verdade. Se assim não fosse, eles estariam colocados no ápice da escala. Todos, entretanto, têm que passar por provas até que alcancem a perfeição. Qualquer mácula nos compurca a perfeição, malbarata as nossas perfeições. Mas não os movem o orgulho, o egoísmo. A essa ordem são conhecidos pelos nomes, pelas crenças vulgares que nós damos a eles. Ou seja, bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, os anjos de guarda que está lá na doutrina, os anjos de guarda de São Luís e Santo Agostinho. E Kardec, dentro desse senso racional prático, ele diz que essa segunda ordem podem ser divididas em 4 grupos principais, dentro, lá puxando, advindo da questão 96 e 97 que nós trouxemos como um complemento dessas reflexões preliminares. Então, dentro desses 4 grupos principais, haverá sempre um ordenamento em função do alcance espiritual atingido. Então, ele fala na questão 108, na 5ª classe, que são espíritos benévolos. Ou seja, bondade é a qualidade dominante. Mas são limitados os seus conhecimentos, por isso que eles são benévolos. Bondade é a qualidade limitada. Limitados são os seus conhecimentos. Progridem mais no sentido moral do que no intelectual. Está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, para a gente poder esclarecer melhor. Adentra, logo após, na questão 109, na 4ª classe, ou seja, espíritos sábios, sábios em sentido de ciência, amplitude dos conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais, porque dão mais sentido ao saber do que com as científicas, para as quais possuem mais aptidão. Por isso que eles estão ali na categoria de espíritos sábios, sábios em virtude da amplitude dos conhecimentos. Não é? Só encaram a ciência, não é, em vista de sua utilidade, contudo, jamais por questões advindas de espíritos imperfeitos. E aqui há realmente uma diferença, né? Eles são espíritos sábios, eles ainda têm a amplitude dos conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais, mas eles estão evoluindo. É o espírito sábio que sabe, que dá mais atenção à sua ciência, mas é aquela questão do empirismo. Nós temos que sair do empirismo e concretizar. E a gente concretiza como? Pela aplicação das máximas morais do Cristo, que é o nosso modelo, que é a nossa escada, o nosso aporte de ascensão espiritual. E ele, complementando aqui, só encarou a ciência em vista de sua utilidade, contudo, jamais por questões adivinhas dos espíritos imperfeitos. Na questão 110, nós estamos aí há 28 minutos, a 3ª classe, que é espíritos de sabedoria. Qualidades morais de ordem mais elevada é a sua caracterização. Não possuem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre o homem e as coisas. Então, nós vamos verificando que em cada classe existem esses matizes, essas características que no seu conjunto nos harmoniza e nos dignifica na 2ª classe, né? Os bons espíritos. Não é espíritos bons que ainda estão saindo das suas inverdades, dos seus enganos, dos seus influxos negativos, mas já estão naquela categoria dos bons espíritos. E por último, nós chegamos aos espíritos superiores, que eles reúnem ciência, reúnem sabedoria, reúnem bondade.
sua superioridade, diz Kardec, e os espíritos superiores, espíritos da terceira revelação, que a superioridade deles os torna mais aptos do que os outros a nos darem uma noção mais exata sobre as coisas do mundo incorpóreo. Olha a missão já vindo delineada aí do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Muito racional, dentro do que é permitido ao homem. O homem não pode saber tudo. O homem vai sabendo tudo à medida que dentro dessa sabedoria que ele vai adquirindo, ele possa mensurar, ele possa ter virtudes, incorporar virtudes, ele possa sair da sua ignorância crassa de períodos passados para outros eventos mais luminares. Ele está na sua marcha progressiva, a sua marcha ascensional. Afastam-se daqueles a quem só a curiosidade os impele, por influência da matéria, já estão acima dela. Quando encarnam na Terra é para cumprir missão de progresso. E aí nós vamos ver algo muito importante. E cumprir missão de progresso, e então oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. E nós, quando lemos isso daqui, o nosso pensamento, vamos ser muito sinceros, muito franco, pousou lá naquele capítulo lá da Boa Nova dos 500 da Galileia. Que capítulo emocionante, os 500 da Galileia. Os 500 da Galileia, aqueles que esperavam Jesus, ansiosos que ele voltaria, ele tornaria de novo, e Jesus veio. E ali, ao lado, daquelas nossas mensagens, daqueles nossos sentimentos, daquela nossa vibração, encaminhou todos os que ali estavam para continuarem com o Evangelho, com a Boa Nova. Isso é muito emocionante, né? Então, os 500 da Galileia é aquela caravana que jamais se dissolverá. E é através desse progresso espiritual de cada um de nós, através das existências sucessivas, da reencarnação, que é a segunda palavra do alfabeto divino, que mostra o nosso progresso intelectual. É através dessa continuidade, desses matizes, dessas características, dessas cores do arco-íris que surgem e de repente se isolam, não as vemos mais, que o Espírito tem esse aporte, essas plataformas de ascensão espiritual. E aí nós fechamos aqui de forma muito emocionada. Nós diríamos que são os espíritos, esses espíritos mais superiores, mais elevados, são os continuadores dos 500 da Galileia, caravana divina, que nunca se dissolverá, porque através da nossa marcha ascensional estaremos sempre a caminho da perfeição, como nos traz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então foram esses os detalhes, os subsídios, as reflexões que pudemos aprender, fazer uns apontamentos aqui, trazer as nossas reflexões de uma forma sempre muito emocionada, ao chegarmos ao término, quer dizer, a conclusão desses estudos, porque nós estaremos sempre estudando, vendo as nossas perspectivas, nos analisando, verificando as nossas falhas, os nossos defeitos, colocando-nos sempre naquela posição de humildade que buscamos, a humildade, nos nossos caminhos evolutivos. Graças a Deus pelos felizes momentos, por essas oportunidades infindas que todos, de uma forma ou de outra, vamos
absorvendo da nossa marcha ascensional. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos ajudar, nos proteger. Nesse mês de janeiro, de um novo ano, novas etapas, novas conquistas, novos caminhos evolutivos, porque essa é a nossa história. Esse é o nosso percurso, esse é o nosso séquito interno, buscar a perfeição. Graças a Deus, que Deus nos ajude, nos proteja a todos nos nossos caminhos de elevação espiritual. Que assim seja. Até uma próxima.